Nossa próxima participação no painel, Juliano Pereira, da L8 Energy. 20 minutos para você. Os aplausos para o Juliano. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Primeiramente, obrigado pela presença de vocês. Acredito que esse momento aqui é um momento muito importante, né? Momentos em que a gente possa ter essa troca, né? E conhecer essas novas ideias, ter essas novas discussões. E hoje eu trouxe para vocês aqui um ponto que, do ponto de vista da L8, é um novo mercado, e um mercado que tem tudo a ver com o nosso, né? Que é justamente o mercado de veículos elétricos. Então, vou estar passando para vocês aqui alguns insights de como que esse mercado pode estar se relacionando com o nosso, né? Primeiramente, quais são as vantagens do veículo elétrico, né? Por que ele é tão atrativo e tem despertado tanto interesse? Primeiramente, a conveniência, né? Muitos consumidores de veículos elétricos apontam a conveniência de poder carregar seus veículos em casa como um ponto forte. Isso nem sempre é tão trivial de se entender, porque a gente costuma associar o carregamento de veículos elétricos como uma dificuldade. Tem toda a questão da autonomia do veículo, que é um fator dificultador. Mas os consumidores em si apontam esse fator como sendo algo positivo, né? Dentro do contexto de conveniência, a gente precisa mencionar também a questão da manutenção. Os veículos elétricos possuem menos partes móveis, e isso gera menos manutenção. Então, é também uma economia, né? Entra em outro fator, mas ele também é uma conveniência, né? E o segundo ponto é eficiência. Os veículos elétricos, existe uma série de maneiras de a gente fazer uma análise da eficiência de um veículo. A primeira delas é quando a gente faz análise quando a gente abastece esse veículo até a energia mecânica propriamente dita, né, quando ela é convertida. No veículo elétrico, essa eficiência ela gira em torno de 70% a 90%. Né, as perdas que existem são na bateria, no inversor e no motor. E para o veículo a diesel, no caso, essa eficiência ela gira em torno de 20% a 35%. Existe uma série de perdas térmicas e perdas do sistema de transmissão que faz com que o veículo não seja tão eficiente. Então, se a gente parar para pensar somente do ponto de vista do veículo em si, da eficiência, o veículo elétrico ele apresenta uma eficiência 3 vezes superior, né? É bastante expressivo, né? E quando a gente faz uma análise ao longo de todo o ciclo de vida útil, né, desde a extração da matéria-prima, o veículo elétrico ele apresenta uma eficiência final de 40%, né? Levando em consideração as perdas na termoelétrica para fazer a produção da energia, levando em consideração as perdas do sistema e as perdas atreladas ao próprio veículo. No veículo a combustão, essa eficiência é de somente 15%. Né? Tem todas as perdas também atreladas à produção do combustível como um todo. Então, do ponto de vista de somente eficiência, a gente estaria usando muito melhor nossos recursos se a gente estivesse produzindo eletricidade para poder estar se locomovendo do que produzindo combustível, né? Um terceiro diferencial, desculpa, muito comum é a economia, né? Hoje, isso não é uma realidade porque se a gente leva em consideração o custo de aquisição do veículo elétrico, ele é muito elevado, né? Então, é uma parcela de população muito pequena que tem acesso a esse veículo. Mas a economia, a tendência mundial é que ela seja um diferencial. É uma tendência que isso se barateie e passa a valer a pena a ponto de a gente poder encarar a aquisição de um veículo elétrico como um investimento. A própria BMW ela indica que, em termos de economia, a gente consegue ter até 20% de economia de manutenção e 15% para poder reparar o veículo em caso de um conserto. Essa diferença ela se dá porque existe menos partes móveis, então você precisa fazer menos manutenção, existe menos fluidos para ser trocados, e também o veículo em si só ele é mais simples de se consertar. Então, por isso, ela acaba apontando esses percentuais de economia. Mas, quando a gente para pensar no deslocamento, é inegável a economia que a gente pode ter, né? Esse BMW, o BMW 3, ele tem uma autonomia de 235 km. Então, eu fiz umas simulações para ver quanto que a gente poderia ter de economia para poder percorrer esses 235 km. E fiz a comparação levando em conta um veículo a combustível que tem uma autonomia de 12 km por litro, né? Ia ser necessário em torno de 20 litros para poder atender essa demanda do veículo a combustão, e ia ser necessário 30 kWh para poder fazer esse mesmo deslocamento com um BMW 3. Levei em consideração que o custo da gasolina era R$ 4,25 por litro e que o custo da tarifa de energia era 80 centavos por kWh, né? A gente chegou a um patamar de 70% de economia. Então, é muito expressivo, né? É claro que
E isso, se a gente for levar em consideração para um usuário que tem um nível de utilização, de deslocamento muito elevado, diário, no final do mês representa uma baita na economia. E aí, um dos últimos pontos de vantagem é o fator de sustentabilidade. O veículo elétrico ele é considerado como uma possibilidade para a gente fazer uma transição para ter um setor de transportes mais sustentável. No ano de 2016, o setor de transportes foi responsável por 25% dos níveis de emissões de CO2 em todo o mundo. Então, é muita coisa. E eu peguei esse estudo aqui, esse gráfico, no estudo da Comissão Europeia, e ela apresenta o uso energético e a pegada de carbono de cada tipo de tecnologia. A primeira coisa que a gente pode observar é que o veículo a combustão, baseado a gasolina ou baseado a diesel, ambos eles têm um uso muito intensivo de energia e uma pegada de carbono muito elevada. O ideal, para seja qual for a solução, é que ela esteja mais situada próxima à origem. O segundo ponto que a gente pode levar em consideração aqui, ela leva em consideração também o veículo baseado a hidrogênio. Hidrogênio é uma promessa para o futuro, só que hoje ele é produzido através de gás natural, que tem uma pegada de carbono elevada. E no seu processo de geração de hidrogênio, de produção de hidrogênio, é utilizada a eletrólise, que tem um uso intensivo de energia. Então, veículo baseado em hidrogênio é uma solução do futuro, porém, com os recursos que a gente tem hoje, não é a solução ideal. Um terceiro ponto que é bacana a gente comparar é a posição do bioetanol aqui do Brasil, com base na cana-de-açúcar. Quando a gente pensa na questão ambiental, é uma solução perfeita. Tem uma pegada de carbono muito baixa, um nível de emissão de CO2 muito baixo. Por outro lado, a gente precisa de muito mais recurso para poder percorrer a mesma distância, no caso, o estudo se dá para 100 km, do que levando em consideração as outras tecnologias. Então, é uma solução muito boa ecologicamente falando, mas você precisa de muito insumo para poder percorrer a mesma distância. E aí a gente faz a análise dos veículos elétricos. Como eu mencionei antes, em função da eficiência do veículo elétrico, por mais que a gente atenda essa demanda com uma termoelétrica, o resultado dele ele ainda é melhor do que se a gente estivesse utilizando esses recursos para poder produzir combustível líquido propriamente dito. Mas a solução ideal está aqui. É quando a gente passa a alimentar essa tecnologia com energia solar ou outras renováveis, porque aí a gente está eliminando a pegada de carbono. E é aí que esse mercado tem tudo a ver conosco. Se a gente fizer uma simulação, por exemplo, naquele caso anterior, levar aquele padrão de deslocamento como um deslocamento diário, a gente ia ter uma demanda mensal a gente ia ter um gasto mensal para poder percorrer aquele deslocamento de R$ 1.600. Com o veículo elétrico, seria somente R$ 500. Mas um sistema fotovoltaico de 6 kWp atenderia tranquilamente essa demanda para um mês. E aí, um sistema de 6 kWp, ele cabe tranquilamente um sistema de carport aí com 15, 18 módulos. Então, é um sistema pequeno, um sistema ideal para o usuário que tem esse perfil. E a gente passaria a estar falando de uma economia de em torno de 95%, porque ele pagaria somente o custo de disponibilidade. Então, quando a gente começa a associar as duas tecnologias, a gente começa a pensar que existe uma interação muito forte com o nosso mercado. Existe um potencial de ser explorado aí. E esse potencial é justamente a gente fazer uma transição e mudar isso aqui. A gente já atua num setor que tem como o viés de sustentabilidade, e a gente já está contribuindo para poder mudar isso aqui. Mas se a gente aliar as duas tecnologias e tirar o que tem de melhor nas duas, a gente pode mudar isso aqui radicalmente, inclusive beneficiando o nosso setor elétrico. Os veículos elétricos, eles têm uma capacidade de armazenamento. A partir do momento que a gente tiver alguns milhares de unidades circulando pelo país, a gente tem alguns megawatt-horas disponíveis de capacidade de armazenamento, o que é perfeito para a solução solar, em que a gente tem uma intermitência, é uma limitação para a gente poder expandir a participação da fonte na nossa matriz. Então, a interação entre as duas fontes ela é perfeita para o nosso mercado e para o setor como um todo. Eu tive fazendo algumas análises e eu identifiquei que o perfil do consumidor do veículo elétrico ele é muito parecido com o consumidor de energia solar. Eu tive vendo algumas entrevistas de pessoas que possuem veículos elétricos, tem uma na 4 rodas muito legal, que tem três usuários lá. Os três compraram o veículo, na sequência passaram a instalar energia solar para atender o veículo e a residência também. Então, é um segmento que está muito próximo do nosso. E eu não encontrei um estudo de mercado aqui no Brasil,
Mas nos Estados Unidos existe uma pesquisa que ela identificou que metade das pessoas que têm veículo elétrico ou energia solar tem os dois. Então, é um número interessante. E para a gente ter uma noção aqui, o mercado de veículos elétricos no mundo ele também é recente. No mundo todo, em 2017, se chegou ao patamar de 3 milhões de veículos. Só que 1/3 desse montante foi vendido no próprio ano de 2017. Então, é um mercado recente. Desse mercado, o país que lidera disparado é a Noruega. E um fato interessante desse país é que, nas suas ações para promover o veículo elétrico, a ideia era promover a indústria local. Toda a questão de sustentabilidade, descarbonização da rede, ela veio sim, mas a contrapartida não era essa. A contrapartida era promover a indústria local. E foi um dado que, quando eu encontrei, eu achei muito interessante, porque não é bem como as coisas acontecem aqui. Nem sempre a gente faz um planejamento estratégico de como que a gente quer que o nosso mercado se adapte para poder desenvolver a nossa indústria local. Então, é necessário que a gente tenha esses debates, essas conversas, essas trocas, para poder promover isso aqui. E no Brasil, até até maio de 2018, tinha sido atingido o patamar de 10 mil veículos elétricos ou híbridos. Isso representa só 0,03% da frota. É um mercado pequeno, é um mercado que está engateando, é claro. Mas, se a gente der uma olhada, a gente vê que esse número ele tem crescido nos últimos anos. Agora, em janeiro, a gente teve o licenciamento de 370 veículos híbridos ou elétricos, e isso representa um aumento em relação a janeiro do ano passado de 36%. Então, quando a gente para pensar que existe um crescimento nesse mercado, existem algumas ferramentas do governo sendo implantadas, e os próprios fabricantes estão vindo para o Brasil com mais peso, com mais opções, dá para a gente imaginar que esse mercado vai crescer e que a gente pode tentar aliar ele com o nosso próprio mercado. Hoje, a gente já tem uma participação em relação ao número de novos licenciamentos de 0,2%. Não chega nos 1,5% dos Estados Unidos, da Alemanha, mas a gente está caminhando. E o que a gente espera para o futuro? Segundo a empresa de pesquisa energética, em 2026, a gente vai atingir o patamar de 100 mil veículos elétricos, que vai ser uma participação de 2,5% do market share de vendas de novos veículos. É um dado conservador. Como que ela montou esse dado? Ela levou em consideração o cenário atual, de políticas atual, quando ela realizou o estudo. Isso era antes, Rota 2030. Só que um estudo da Fundação Getúlio Vargas, ela aponta que o mercado potencial é uma venda de 150 mil veículos por ano. Como que a Fundação Getúlio Vargas chegou nesse número? Ela levou em consideração que existem 2,2 milhões de brasileiros com uma renda declarada superior a 20 salários mínimos e que esse pessoal eles fazem a troca de veículos a cada 5 anos. Então, com base nisso, ela estimulou que, olha, o mercado potencial para isso aqui é de venda de 150 mil veículos por ano. Então, a empresa de pesquisa energética ela foi conservadora no seu estudo, porque ela fez o que ela tinha que fazer, com base nos instrumentos que ela tinha, mas o mercado potencial ele é maior. Só que é um dado interessante que me chamou a atenção, naqueles 10 mil veículos que já foram vendidos no Brasil, e que eu me perguntei o seguinte: quando foi que a gente atingiu no mercado de geração distribuída 10 mil conexões? Não sei se vocês se recordam, mas faz pouco tempo. Foi em 2017 que a gente atingiu o patamar de 10 mil unidades consumidoras dentro do Brasil. Então, quão distante é esse mercado do nosso? Realmente ele é tão insignificante assim? Foram perguntas que eu me fiz e que me estimulou a pensar e a trazer essa apresentação para vocês, trazer esse debate aqui para a gente conversar. Para poder finalizar essa questão de mercado, eu trouxe aqui algumas ações que têm sido feitas aqui no Brasil ao longo dos últimos anos. Desde 2009 foram feitas 75 ações envolvendo veículos elétricos, sejam elas de participação pública, mista, privada e pública, ou ações de pesquisa e desenvolvimento. E a maior parte delas, 34%, estavam atreladas ao sistema de recarga, que é exatamente onde a gente pode contribuir. A gente já está acostumado a oferecer infraestrutura de energia solar, a gente pode aliar o conceito de carregador dentro das nossas atividades. Eu acredito que todos aqui têm a capacidade de fazer isso, inclusive de gerar novos modelos de negócio. Hoje em dia já é comum falar em outros países de modelos de negócio de veículo elétrico compartilhado, de sistema de carregamento inteligente, e tudo isso aqui vai ser necessário a partir do momento que esse mercado começar a crescer. É importante também a gente destacar que no final do ano passado teve duas ações governamentais interessantes. A primeira delas é o Rota 2030, em que teve a baixa do IPI
do IPI dos veículos elétricos de 25% para 7 a 20%, dependendo do tipo do veículo, né, do peso e da eficiência energética dele. E a segunda ação muito interessante de se comentar é a regulamentação 819 da ANEEL, que permite, né, dar condições ao setor privado de empreender em atividades de regulamento. Né? Ele não exclui as distribuidoras, né, elas podem também concorrer nesse mercado, mas dá condições ao setor privado de entrar nesse mercado novo e gerar novos modelos de negócio. Né? E também já existem algumas ações estaduais e municipais de benefício para a compra desse veículo. Né? Que a gente tem 7 estados que dá isenção de IPVA e 3 estados que aplicam uma alíquota diferenciada. Né? Então, se a gente parar para pensar que o mercado em que o público-alvo é capaz de comprar um veículo, ele é relativamente grande, né? 150 mil vendas de veículos no ano é um valor expressivo, que os fabricantes estão vindo para o Brasil com mais opções e que o governo, apesar de a passo de tartaruga estar dando as suas contribuições, a gente pode esperar o aumento desse mercado e, em contrapartida, um aumento do nosso também, porque quem tem um veículo elétrico e não tem energia solar, inegavelmente ele vai acabar pensando em colocar. Vai da gente fazer o trabalho de trazer esses novos clientes para dentro do nosso mercado e da nossa realidade. Né? E como que a L8 ela pode contribuir, né, com tudo isso? Né? A L8 ela é a empresa que faz a distribuição de componentes para o sistema fotovoltaico, né? Então os componentes que você já conhece, módulos, inversores, proteção, estrutura, seja ela para o telhado ou estruturas em formato de estacionamento. A gente também trabalha em parceria com a ABB, oferecendo os carregadores veiculares deles. Né? Então, eles têm carregadores de nível 2, né, a partir de 3 kW, seja eles para solução residencial, para solução comercial, para estacionamentos privados ou estacionamentos públicos em que você precisa carregar mais de um veículo simultaneamente, aplicações específicas para carregamento de ônibus. Então, ele tem toda uma gama de possibilidades interessantes e que, havendo necessidade, vocês podem vir conversar com a gente, com o nosso time comercial, né, ou comigo, para a gente sentar e desenhar a melhor solução para vocês e para os seus clientes. Né? A L8 ela realmente acredita nesse mercado. Desde o ano passado, a gente vem identificando que é um mercado potencial e que a gente gostaria de trabalhar. E por isso, a gente também tem colaborado com algumas ações dentro de universidades. Né? A UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ela tem um grupo de estudo da área de energia solar. E a gente chegou ao nosso conhecimento que eles tinham desenvolvido um veículo elétrico. Na verdade, eles tinham adaptado uma Mercedes Classe A para ser um veículo elétrico. Né? Então, dentro de todas as limitações deles, porque foi algo feito com recurso dos próprios pesquisadores, tem autonomia baixíssima, mas eles têm o interesse de identificar, né, novas possibilidades, identificar a interação entre energia solar e veículo elétrico. Então, a gente acabou ofertando para eles ali os módulos para que eles façam, né, uma garagem solar, e também entramos em contato com nossos parceiros para que eles pudessem entrar com os outros componentes, né, a Fronius, a SolarFix na doação das estruturas, a ProAlto na doação da proteção. Né? Então, a gente realmente promove essa solução, porque a gente acredita que é importante ter essa discussão, é importante que as novas gerações estejam em contato com essa tecnologia, porque é daqui que vão sair novas ideias de negócios e vão, inclusive, estimular o nosso mercado. Né? Então, é isso, pessoal. A ideia aqui era justamente instigar vocês a pensar sobre esse mercado e ver o que a gente pode fazer pelo futuro. A gente tem o privilégio de trabalhar no mercado que traz contribuições reais para o nosso país, tanto em termos de sustentabilidade quanto em qualidades para o setor elétrico. Então, é um prazer trabalhar nesse mercado e eu acho que a gente pode fazer muito mais por ele ainda. Muito obrigado.